Há um momento da vida em que o corpo começa a falar mais baixo, mas com mais sabedoria. Ele não grita como antes, mas sussurra sinais. Um incômodo no joelho ao levantar, um cansaço mais rápido após uma caminhada, uma rigidez que demora a passar pela manhã. São sinais de que o tempo passou, não como castigo, mas como uma carta escrita com cuidado, dizendo: agora é hora de fazer as coisas de outro jeito. Mas nem sempre escutamos. Às vezes, queremos provar até para nós mesmos que ainda somos os mesmos de antes. E aí mora o risco. Imagine uma casa antiga, daquelas bem construídas, firmes, que resistiram ao vento e à chuva por décadas. Elas guardam festas, lágrimas, cheiros de comida no fogão e retratos na parede. Com o tempo, essas casas não deixam de ter valor, mas passam a precisar de um olhar mais cuidadoso. Cada rachadura deve ser levada a sério. Cada detalhe conta. O mesmo acontece com o nosso corpo depois dos 60. Ele não perdeu seu valor. Ao contrário, ele agora carrega as marcas de tudo o que já viveu e por isso mesmo merece mais respeito, mais presença, mais escuta. O que entristece é que muitos idosos, ao sentirem que o tempo está passando rápido demais, tentam reagir com força, com pressa, com intensidade. Voltam à academia com a ilusão de que basta repetir os mesmos exercícios da juventude para manter a vitalidade. Agachamentos profundos, saltos, caminhadas aceleradas, movimentos de impacto, tudo isso com a melhor das intenções. Mas o que parece ser um ato de coragem pode, na verdade, ser uma forma de agressão silenciosa ao próprio corpo. Porque não é sobre provar força, é sobre preservar a autonomia, não é sobre vencer o tempo, é sobre caminhar com ele lado a lado. Fisioterapeutas, com anos de experiência e escuta, vêm alertando. Alguns exercícios, mesmo os mais populares, podem ser verdadeiras armadilhas para quem já tem mais de 60 anos. Não porque o corpo envelhecido é fraco, mas porque ele é diferente e precisa de outro tipo de estímulo. Neste vídeo, não vamos trazer medo nem restrição. Vamos trazer lucidez, carinho e verdade. Porque cuidar do corpo é um gesto de amor. E o amor, quando é verdadeiro, nunca fere. Ele acolhe, ele orienta, ele protege. Você já parou para pensar por que algumas pessoas envelhecem com saúde, alegria e liberdade, enquanto outras passam os últimos anos apenas sobrevivendo, limitadas por dores e medos que poderiam ter sido evitados? Será que não está na hora de escutarmos mais nosso corpo e menos as cobranças externas? Hoje vamos conversar sobre o que realmente fortalece o corpo maduro e o que, infelizmente, só gera desgaste disfarçado de vitalidade. Vamos fazer isso com respeito, com compaixão e com sabedoria, porque depois dos 60, tudo o que o corpo mais deseja é ser tratado com o mesmo carinho que ofereceu por tantos anos àqueles que amamos. Quando a dor não avisa, o perigo silencioso dos impactos repetitivos. Há dores que surgem na hora, um corte, uma queda, um tropeço. O corpo reage na mesma hora, mas há outras que demoram a aparecer. São como infiltrações silenciosas em uma parede antiga. Aos poucos, vão se espalhando por dentro, sem mostrar de imediato os estragos que estão causando. É assim com certos exercícios de impacto repetitivo, como correr em ritmo acelerado ou pular corda com frequência. Movimentos que pareciam saudáveis e até revigorantes na juventude, depois dos 60 se transformam em pequenos ataques diários às articulações já sensíveis. O que muitos não percebem é que, com o tempo, os ossos perdem densidade, os músculos perdem força e os ligamentos já não têm a mesma elasticidade de antes. Mesmo assim, por orgulho ou saudade de um tempo que passou, muitos continuam forçando seus corpos com movimentos bruscos e intensos, sem perceber que estão construindo o terreno para uma fratura ou uma inflamação dolorosa. E o mais cruel é que os sinais muitas vezes só aparecem dias depois. Um desconforto no quadril, uma dor na lombar, uma dificuldade nova para subir escadas. É como se o corpo tentasse avisar, mas com delicadeza,
esperando que a gente escute sem precisar gritar. Infelizmente, nem sempre escutamos, e aí, quando a dor finalmente chega, já não é apenas um alerta, é uma consequência. Mas há um jeito mais sábio de lidar com tudo isso. Em vez de tentar resistir ao tempo com força bruta, talvez seja hora de fazer as pazes com o ritmo do corpo maduro. Entender que ele ainda pode se mover com graça, com firmeza, com alegria, desde que seja respeitado. Quando um idoso deixa de correr e começa a caminhar com consciência, ele não está desistindo da saúde, está escolhendo permanecer inteiro. Quando deixa de pular corda e passa a trabalhar o equilíbrio com segurança, não está perdendo juventude, está ganhando autonomia. Porque a verdadeira saúde depois dos 60 não se mede pelo suor no rosto, mas pela ausência de dor ao acordar. Não se mostra em músculos tensionados, mas na leveza com que se caminha em direção a mais um dia de vida. A verdade sobre o agachamento profundo, fortalecimento ou armadilha. Durante muito tempo, o agachamento foi exaltado como um dos exercícios mais completos que existem. Fortalece pernas, glúteos, melhora o equilíbrio e trabalha a postura. Mas o que poucos dizem é que, depois de certa idade, o que era exercício pode se transformar em sobrecarga. Isso porque o corpo maduro já não responde mais com a mesma estrutura de antes. O joelho, que suportava longas caminhadas, agora carrega o peso dos anos. As articulações, que já foram flexíveis, hoje pedem cuidado. E a cartilagem, antes firme, agora se desgasta com mais facilidade. O agachamento profundo, especialmente aquele feito sem orientação ou sem adaptação, pode ser traiçoeiro. Ele exige que o joelho se dobre em ângulos que, com o tempo, deixam de ser naturais. E quando há artrose, osteoporose ou qualquer desgaste natural, que são comuns após os 60, essa exigência pode causar microlesões que se acumulam em silêncio. De repente, o que começou como uma tentativa de fortalecimento termina com dor ao sentar, dificuldade para levantar da cama ou medo de descer um degrau. É como se o corpo estivesse dizendo: eu quero me mexer, mas preciso de outro jeito. É importante lembrar que o movimento em si não é o problema. O problema está na intensidade, na profundidade e principalmente na ausência de orientação, porque há formas seguras de fortalecer as pernas. Há alternativas mais suaves que respeitam os limites e preservam o equilíbrio. Mas tudo começa com uma escolha: escutar o corpo ou forçá-lo a repetir o que já não combina mais com ele. Talvez a pergunta que fique seja: o quanto vale insistir em um exercício só porque ele parece ser o certo, quando na verdade não faz mais sentido para o seu momento de vida? O verdadeiro fortalecimento, após os 60, não está na profundidade do agachamento, está na profundidade da escuta, está na coragem de adaptar, está na sabedoria de proteger o que ainda sustenta sua independência, porque mais do que força, é equilíbrio que nos mantém de pé. Alongar demais pode romper o que ainda sustenta. O mito da elasticidade eterna. Existe uma crença antiga e muito difundida de que quanto mais a gente alongar o corpo, melhor ele vai funcionar. E durante muitos anos isso foi verdade. Na juventude, os músculos e tendões se esticam com facilidade, como elásticos novos, prontos para voltar ao lugar sem esforço. Mas com o passar do tempo, esses mesmos tecidos perdem sua flexibilidade natural. Não por negligência, mas porque o tempo muda a estrutura de tudo, inclusive do que nos mantém de pé. Depois dos 60, alongar pode continuar sendo saudável, mas não como antes. O que antes era um movimento leve, agora exige mais consciência. Forçar uma perna, puxar demais os braços, dobrar o tronco com intensidade, pode parecer inofensivo, mas muitas vezes é aí que surgem as lesões invisíveis. Tendões mais ressecados, músculos mais encurtados e articulações mais frágeis não respondem da mesma forma que há 30 anos. E, infelizmente, os estragos causados por um alongamento mal orientado nem sempre se mostram na hora. Eles se acumulam, silenciosamente, até que um dia tudo dói, sem que se entenda exatamente por quê. Muitos idosos,
motivados pela vontade sincera de se manterem ativos, buscam na flexibilidade um símbolo de juventude. Querem tocar os pés, esticar as costas, virar o pescoço como antes. Mas o corpo envelhecido não precisa mais provar elasticidade. Ele precisa de mobilidade com segurança. E isso só se alcança com suavidade, com atenção aos limites e, muitas vezes, com a ajuda de alguém que conheça as particularidades da anatomia madura. A verdade é que o corpo não nos trai com o tempo. Ele apenas muda o modo de se comunicar. E cabe a nós aprender uma nova linguagem, mais calma, mais respeitosa, mais real. Alongar com consciência, respeitar o ponto onde o corpo diz, aqui está bom, aceitar que menos pode ser mais. Tudo isso é parte de um cuidado verdadeiro, profundo, que protege o que ainda sustenta nossos passos. Prancha e abdominais clássicos. Por que eles podem enfraquecer a lombar dos idosos? Por muito tempo, se acreditou que fortalecer o abdômen era sinônimo de ter uma coluna saudável. Os abdominais clássicos e a prancha, por exemplo, foram por décadas exaltados como grandes aliados da saúde corporal. E, de fato, em corpos jovens e bem preparados, esses exercícios podem trazer benefícios. Mas o que poucos dizem é que depois dos 60, o corpo muda. E com ele, mudam também as formas de se manter forte e estável. O que antes sustentava, agora pode colapsar. Quando um idoso deita no chão e tenta fazer abdominais tradicionais, há um esforço intenso na região do tronco. Se os músculos do abdômen já estão enfraquecidos, o que é comum com o passar dos anos, o corpo busca compensação em outra parte, geralmente na lombar. E é aí que mora o perigo. Em vez de fortalecer o centro como se deseja, esses exercícios acabam sobrecarregando justamente a parte que já sofre com o tempo. E com isso, surgem as dores persistentes, os desconfortos ao levantar da cama, as travas repentinas ao tentar pegar algo no chão. A prancha, apesar de parecer um exercício parado, exige muito mais do que parece. Sustentar o peso do próprio corpo exige força, estabilidade e alinhamento. 3 qualidades que, na velhice, precisam ser reconstruídas com cuidado, não com pressão. Muitos idosos mantêm a postura da prancha com os ombros tensos, o pescoço desalinhado e a lombar curvada. A intenção era proteger, mas o resultado é o oposto: dor, fadiga e, em casos mais graves, até lesões. É importante lembrar que o corpo maduro precisa sim de fortalecimento, mas de um fortalecimento gentil, respeitoso, progressivo. Existem outras formas de cuidar do abdômen sem ferir a lombar. Movimentos lentos, guiados, com atenção ao eixo corporal. Exercícios que, mais do que provar força, ensinam equilíbrio e consciência corporal. E isso, na verdade, é muito mais poderoso. Será que insistir no mesmo tipo de exercício que funcionava há décadas ainda faz sentido para quem já viveu tanto? Será que fortalecer o centro do corpo não passa agora por um outro caminho, um caminho mais calmo, mais estável, mais coerente com o tempo vivido? A verdadeira força não está em resistir ao que passou, está em aceitar com coragem o que o corpo é hoje. E, a partir disso, cuidar dele como quem cuida de uma joia rara, com delicadeza, paciência e amor. A busca por suor e cansaço como prova de saúde, uma crença que esgota o corpo e a mente. Durante muitos anos, fomos ensinados a associar esforço com resultado. Só vale a pena se doer. Tem que suar a camisa. Se não sair cansado, não fez direito. Essas frases, repetidas por gerações, moldaram a ideia de que o exercício físico só é eficaz quando leva o corpo ao limite. Mas depois dos 60, esse pensamento pode se tornar uma armadilha silenciosa e perigosa. Porque o corpo maduro já não precisa de desafios extremos. Ele precisa de cuidado, de estímulo gentil, de constância com respeito. Muitos idosos, ao retomarem a atividade física, trazem consigo essa crença antiga. Querem sentir o coração acelerar, os músculos arderem, o suor escorrer, como se isso fosse sinal de que ainda estão vivos, de que o tempo não venceu. Mas o que acontece, na maioria das vezes, é o oposto do esperado.
vêm as dores que duram dias, a exaustão que não passa, a sensação de que algo está errado, mesmo sem entender exatamente o que, e o corpo em silêncio tenta dizer, não é por aí. O que talvez pouca gente diga com clareza é que, na terceira idade, movimento não precisa ser sinônimo de cansaço. Movimento pode ser leve, pode ser prazeroso, pode ser algo que, em vez de esgotar, revigora. Um alongamento bem guiado, uma caminhada ao ar livre, uma respiração consciente, tudo isso também é exercício, tudo isso também é cuidado. E muitas vezes é mais eficaz do que horas de academia sem orientação, tentando alcançar metas que já não fazem mais sentido. O mais curioso é que, ao desacelerar, muitos redescobrem o prazer de se movimentar. Descobrem que é possível suar de alegria e não de exaustão, que é possível sentir o coração bater mais forte por gratidão e não por esforço exagerado. E, acima de tudo, entendem que a saúde verdadeira não se mede pelo desgaste do corpo, mas pela paz que ele sente ao fim do dia. Você já se pegou pensando que só vale a pena se for difícil? Já sentiu culpa por escolher o descanso em vez do desafio? Talvez agora seja o momento de mudar esse olhar, de perceber que o valor do exercício está na vida que ele preserva e não na força que ele exige. Afinal, depois de tantos anos servindo aos outros, seu corpo merece mais do que prova. Ele merece alívio, ele merece cuidado, ele merece um novo tipo de movimento, aquele que respeita, que acolhe e que cura. Respiração presa, esforço em vão, o erro invisível que sobrecarrega o coração. Muitas vezes, ao tentar realizar um esforço físico, o corpo humano recorre a um ato quase instintivo, prender a respiração. É como se, ao segurar o ar, ganhássemos mais força, mais firmeza. E por muito tempo isso passou despercebido, como um detalhe sem importância. Mas com o passar dos anos, esse hábito tão comum e silencioso pode se transformar em um risco real, especialmente para quem já vive com o coração mais sensível, a pressão mais alta ou o fôlego mais curto. Prender a respiração durante o esforço aumenta de forma perigosa a pressão dentro do tórax. Isso obriga o coração a trabalhar contra uma resistência maior, sobrecarregando sua função em um momento em que ele deveria estar amparado. Para o idoso, essa prática, que muitas vezes nem percebe que faz, pode provocar tontura, mal-estar, arritmias e até crises de pressão. E o mais triste é que tudo isso acontece justamente enquanto ele acredita estar cuidando da saúde, fazendo algo bom para si. Há algo profundamente simbólico nesse gesto de segurar o ar. É como se, inconscientemente, estivéssemos tentando controlar o que já não está mais sob nosso controle. Como se disséssemos, eu preciso aguentar, mesmo que isso custe caro. Mas o corpo, com sua sabedoria, não funciona bem sob pressão. Ele pede fluidez, ele pede ritmo, ele pede presença. Respirar, de forma consciente e contínua, é mais do que uma função biológica. É um lembrete de que estamos vivos e de que a vida precisa circular, leve, tranquila. Quando o idoso aprende a respirar junto com o movimento, tudo muda. A pressão se estabiliza, a cabeça fica mais clara, o corpo responde melhor. E, principalmente, o exercício se transforma em um momento de encontro com a própria existência e não em uma batalha interna por desempenho. É nesse respiro que mora a segurança. É nesse compasso que nasce a saúde verdadeira. Você já percebeu como anda sua respiração nos momentos de esforço? Já notou se prende o ar, mesmo sem querer, ao tentar se movimentar ou levantar algum peso? Talvez este seja o momento de se reconectar com o simples, de entender que antes de qualquer exercício, o mais importante é respirar, porque respirar é aceitar a vida como ela é deixar o ar entrar, e com ele, a calma, a paz e a sabedoria do tempo. Porque a maioria das quedas acontece durante a ginástica do bem. Quando se fala em exercícios físicos para idosos, muitas pessoas imaginam ambientes seguros, com movimentos leves, músicas tranquilas e profissionais por perto. E, de fato, essa é a intenção.
Mas o que poucos percebem é que mesmo nesses cenários planejados, a maioria das quedas entre os mais velhos ainda acontece. Não por imprudência, não por falta de vontade, mas porque há algo mais profundo acontecendo. Um corpo que já não responde com a mesma velocidade e equilíbrio, mesmo diante de movimentos simples. A verdade é que muitos exercícios ditos de baixo impacto ainda exigem coordenação, reflexo e força nas pernas. 3 capacidades que, com o envelhecimento, vão se tornando mais frágeis. Movimentos laterais, trocas rápidas de direção, giros com os pés fixos no chão. Tudo isso, mesmo dentro de uma aula tranquila, pode desencadear desequilíbrios que levam a tombos inesperados. E a queda, na terceira idade, nunca é apenas uma queda. Ela abala a confiança, ela traz medo. Ela, muitas vezes, limita a liberdade de ir e vir. O mais delicado é que muitos idosos, ao caírem durante uma atividade considerada segura, sentem vergonha. Pensam que foi culpa deles, que deviam ter sido mais fortes, mais atentos, mais ágeis. Mas a verdade é outra. A culpa não é do corpo que não respondeu, é da ideia equivocada de que todo exercício suave é automaticamente seguro. Porque a segurança não está apenas na leveza do movimento, está na adaptação correta, no apoio firme, na presença de alguém atento e, acima de tudo, no respeito ao ritmo de quem se movimenta. É possível, sim, manter o corpo ativo sem se expor a riscos, mas isso exige um novo olhar. Um olhar que não vê o idoso apenas como alguém que precisa se mexer, mas como alguém que merece se mexer com dignidade, sem medo. Porque nada assusta mais do que o chão repentino, e nada limita mais do que o receio constante de cair de novo. Você já sentiu esse medo ao tentar se exercitar? Já hesitou em dar um passo mais largo, mesmo dentro de casa, com receio de perder o equilíbrio? Talvez seja a hora de rever não os movimentos, mas o ambiente, o apoio, a intenção. Porque o verdadeiro exercício do corpo maduro é aquele que devolve confiança e não aquele que a rouba. O movimento depois dos 60 deve ser uma ponte para a liberdade e não um risco para a autonomia. A falsa segurança dos vídeos da internet. Sem orientação, até o leve se torna perigoso. Na solidão de casa ou na ânsia por se manter ativo, muitos idosos recorrem à internet em busca de exercícios fáceis, acessíveis e rápidos. Com apenas alguns cliques, encontram vídeos com promessas de alongamento, força, flexibilidade e saúde em poucos minutos. As intenções são as melhores. Afinal, o desejo de cuidar do corpo permanece vivo, mesmo com o passar dos anos. Mas o que ninguém conta é que por trás de movimentos aparentemente inofensivos pode se esconder um risco silencioso, aquele que surge quando o corpo executa sem estar pronto, sem adaptação, sem proteção. Os vídeos online não conhecem a história de quem assiste. Não sabem se houve cirurgia no quadril, se há artrose no joelho, se existe uma fragilidade na coluna. Não reconhecem o medo de cair, nem a rigidez que toma conta das manhãs. Eles apenas mostram uma sequência de exercícios, muitas vezes feitos por pessoas mais jovens, com corpos diferentes, com rotinas e forças que não condizem com a realidade de quem está do outro lado da tela. E aí, sem perceber, muitos idosos tentam acompanhar, forçam movimentos, prendem a respiração, desequilibram-se e depois sofrem as consequências em silêncio. A tecnologia trouxe muitas facilidades. Mas quando se trata de saúde, especialmente na maturidade, ela nunca deve substituir o olhar atento de um profissional, porque cada corpo carrega uma história. E cada história exige um cuidado único. O que serve para um pode machucar o outro. O que é leve para alguém pode ser pesado para outro. E a internet, por mais que ofereça acesso, não oferece presença. E é a presença que protege. É a escuta que acolhe. É o toque humano que guia com responsabilidade. Você já tentou seguir um vídeo de exercício em casa e sentiu que algo não estava certo? Já forçou um movimento porque parecia fácil na tela, mas difícil no seu corpo? Talvez o mais importante agora
seja reconhecer que seu corpo é único e que ele merece uma orientação feita sob medida, que respeite sua trajetória, suas dores, seus limites e, principalmente, sua dignidade. A saúde na velhice não é sobre seguir o ritmo do mundo. É sobre encontrar o seu próprio ritmo, com segurança, com apoio, com verdade, porque até o mais leve dos movimentos pode se tornar perigoso, quando não é feito com o coração em paz e o corpo respeitado. História real. Seu Walter lesionou a coluna tentando seguir o ritmo dos mais jovens. Seu Walter tem 72 anos. Viúvo, aposentado, sempre foi um homem forte, daqueles que raramente reclamam de dor. Trabalhou por décadas na roça e, mesmo depois da aposentadoria, gostava de manter o corpo ativo. Um dia, durante uma visita dos netos, ouviu um deles comentar sobre um programa de exercícios moderno, dinâmico e revigorante. Chamava-se CrossFit. Com os olhos brilhando, o neto dizia que era uma forma excelente de manter o corpo forte, o coração saudável e a cabeça ativa. Seu Walter, emocionado por sentir-se incluído, decidiu tentar. Nas primeiras aulas, sentiu o corpo estranhar, mas insistiu. Queria mostrar que ainda era o mesmo de antes. Queria, talvez, provar para si mesmo que ainda podia acompanhar a energia da juventude. Levantou o peso, agachou rápido, pulou corda. Tudo com esforço, suor e muita vontade de acertar. Até que, numa manhã, ao se abaixar para amarrar o tênis, sentiu uma dor intensa na lombar. Não conseguia mais ficar de pé. Foi diagnosticado com hérnia de disco. E o pior, o medo tomou conta de seu coração. Por meses, seu Walter evitou andar sozinho. Passou a se apoiar nas paredes da casa. Dormia mal. Sentia vergonha de precisar de ajuda até para se vestir. Aquele homem que tanto confiava em sua força, agora se sentia quebrado por dentro. A dor não era só física, era emocional. E vinha acompanhada de um arrependimento silencioso, o de ter ignorado os sinais do corpo em nome de uma imagem de resistência. Com o tempo e o cuidado de uma fisioterapeuta experiente, seu Walter foi recuperando pouco a pouco a confiança nos próprios passos. Aprendeu novos movimentos, mais lentos, mais conscientes. Redescobriu o valor da leveza e, acima de tudo, passou a entender que cuidar do corpo não é sobre desafiar os próprios limites, mas sim sobre acolher com respeito o que ele ainda pode oferecer. Essa história não é só de seu Walter, é de muitos que, por amor, por vaidade, por saudade de si mesmos, tentam reviver o que já não faz mais parte de sua realidade. Não por incapacidade, mas porque o tempo, quando é bem vivido, pede novos gestos, mais gentis, mais sábios, mais amorosos. Você conhece alguém que, como seu Walter, tentou provar força e acabou encontrando dor? Será que já não é hora de mudar essa narrativa? De aceitar que o corpo maduro não precisa ser jovem para ser valioso? Basta ser escutado, basta ser respeitado, basta ser cuidado com o mesmo carinho que sempre ofereceu aos outros. A sabedoria do movimento maduro. Como identificar o exercício certo para seu corpo hoje? Com o passar dos anos, algo muito especial acontece com quem chegou à maturidade. Nasce uma nova forma de enxergar o tempo, o corpo e a vida. Já não é preciso provar nada para ninguém. Não se trata mais de competir, nem de acompanhar o ritmo dos outros. Agora, a saúde se revela nos gestos simples, nos movimentos conscientes, na tranquilidade de respeitar seus próprios limites. E é justamente nesse ponto que muitos reencontram o verdadeiro valor da atividade física. Não como imposição, mas como reconexão com o que o corpo realmente precisa. O exercício ideal para quem tem mais de 60 anos não é aquele que parece moderno, nem o que está na moda. É aquele que respeita a história de cada corpo. É o movimento guiado por profissionais que conhecem a realidade da longevidade, que compreendem que o equilíbrio já não é tão firme,
que a musculatura pede reforço gentil, que o coração bate com outro ritmo. São esses profissionais, fisioterapeutas, educadores físicos com experiência em envelhecimento, que ajudam a transformar o exercício em um ato de cuidado e não em um risco escondido. O movimento maduro é aquele que fortalece sem machucar, que alonga sem forçar, que ativa a circulação sem esgotar. Caminhadas com apoio, exercícios de equilíbrio feitos com segurança, movimentos suaves que despertam o corpo aos poucos. Tudo isso tem um poder enorme de restaurar a autonomia, aliviar dores, melhorar o humor e devolver a confiança perdida. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer certo e, acima de tudo, fazer com prazer. Muitos idosos, ao descobrirem essa nova abordagem, se surpreendem. Esperavam dor, mas encontraram alívio. Esperavam cansaço, mas encontraram leveza. Esperavam limites, mas encontraram possibilidades. Porque quando o corpo é respeitado, ele responde. Ele se alinha, se fortalece, se equilibra. E mais do que isso, ele agradece. Com noites de sono melhores, menos dores ao acordar, mais disposição para as tarefas simples do dia a dia. Você já se perguntou qual é o melhor exercício para o seu corpo hoje? Não aquele que você fazia aos 30, mas aquele que cabe na sua realidade atual, com suas vitórias, suas marcas, suas histórias. Talvez esteja na hora de olhar para o movimento com outros olhos. Com olhos de quem sabe que o mais importante não é se mover rápido, mas se mover com sabedoria. Porque a verdadeira saúde, depois dos 60, começa quando o corpo é tratado com o respeito que ele levou uma vida inteira para merecer. O corpo maduro não quer prova de força, ele quer cuidado. Quando se chega a uma certa idade, a gente começa a perceber que a vida é feita de escolhas mais silenciosas. Já não é preciso gritar para ser ouvido. Já não se corre tanto atrás do tempo. O que antes era pressa vira pausa. O que era competição vira contemplação. E nesse novo ritmo nasce também uma nova forma de cuidar do corpo. Não como quem impõe, mas como quem ouve, como quem respeita, como quem agradece. O que vimos neste vídeo não foi um alerta para assustar, foi um convite para refletir, porque o corpo, depois dos 60, continua sendo uma dádiva, mas agora ele precisa ser conduzido com mais delicadeza. Não se trata de fazer menos, mas de fazer melhor, de caminhar com firmeza, mesmo que com passos mais lentos, de continuar em movimento, sim, mas num movimento que não fere, que não pressiona, que não exige mais do que ele pode dar. A sabedoria do envelhecimento está justamente nisso, em escolher com consciência o que antes era feito no automático, em adaptar com amor o que antes era feito com pressa, e em perceber que cada cuidado com o corpo é, no fundo, um cuidado com a própria vida. Porque manter-se saudável depois dos 60 não é apenas questão de exercícios físicos, é questão de escuta, é questão de escolha. É, acima de tudo, um ato de amor próprio. O mundo, muitas vezes, esquece do valor de quem já viveu tanto. Mas este canal está aqui para lembrar. Você importa, o seu corpo importa, e ele ainda pode ser fonte de alegria, de autonomia, de liberdade. Basta que seja tratado com o mesmo carinho que você ofereceu a vida inteira, com o mesmo cuidado que você deu aos filhos, aos netos, à casa, à fé. E agora, deixo com você uma pergunta para o coração. O que você tem feito com o corpo que carregou suas histórias por tanto tempo? Será que não é hora de tratá-lo como o companheiro precioso que ele é? Com calma, com respeito, com gratidão? Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é cedo demais para se cuidar com amor. Que este vídeo tenha sido um sopro de consciência e que, ao final dele, você se olhe com mais ternura, porque a vida, mesmo depois dos 60, ainda tem muito a oferecer. E o seu corpo ainda tem muito a agradecer.